22 de maio de 2017. Corinthians bate vitória no Barradão e chega a 15 partidas seguidas sem perder na temporada. Com time reserva, Palmeiras perde para Chapecoense em Santa Catarina. Em tarde inspirada de Vanderlei, Santos vence a primeira no Brasileirão. E ainda, as vitórias dos 4 grandes do Rio de Janeiro, os títulos de Real Madrid e Juventus e as últimas informações de Santos e Palmeiras que se preparam para os duelos no meio de semana pela Libertadores. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva dessa semana começa falando do Corinthians, que venceu Vitória por 1-0 na Arena Fonte Nova e chegou à marca de 15 jogos sem nenhuma derrota. Mais uma vez, o artilheiro do Timão fez a diferença e marcou o gol que garantiu os 3 pontinhos na tabela de classificação. Este foi o segundo gol dele em 2 jogos pelo Brasileirão e o 9º na temporada. O Corinthians foi a Salvador enfrentar o Vitória e conquistou os 3 pontos graças ao gol solitário de Jô aos 30 minutos do segundo tempo. 1-0 e foi só. Tivemos muitas dificuldades para jogar. Mesmo ali na beira do campo, tentando fazer com que a equipe ficasse mais ofensiva, a gente teve dificuldade, criou muito pouco. O segundo tempo, o Vitória veio mais para cima, a gente manteve a ideia mesmo de ficar com 2 meias, um do lado que é o Jadson e outro por dentro, o Rodriguinho. E a substituição do Marquinhos foi para deixar a equipe mais ofensiva mesmo. Essa era a ideia e graças a Deus funcionou. A gente tem muito para melhorar, tanto em casa como fora. Dá pra gente ser mais agressivo. Hoje senti o time um pouquinho pesado no primeiro tempo. Eu não sei se o calor e o jogo ficou aberto, muito corrido. Fui pro intervalo um pouquinho preocupado nessa questão. Mas a gente tem muito para crescer. Nós vamos buscar coisas grandes. Nós vamos brigar pela parte de cima, vamos brigar por vaga na Libertadores. A ideia que eu estou passando para os jogadores é chegar embolado até as últimas 10 rodadas, chegar junto lá em cima para a gente depois medir forças, né? Mas a gente vai continuar do nosso jeito. Não vou ficar projetando muito, e sim, a partir de terça-feira, Atlético Goianiense em Goiás. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá aí o técnico Fábio Carilli, não é? Fazendo a alegria do Chico Lang, que estava impossível hoje na redação, com os 4 pontos conquistados pelo Corinthians, que o Palmeiras, o Corinthians tem mais pontos que o Palmeiras, enfim. E é um ânimo, né? Agora, o mais importante é que o Corinthians, ele, dentro da sua limitação, está jogando com inteligência. O Corinthians joga no erro do adversário, não é? Foi assim ontem, não foi uma partida brilhante, mas o Corinthians foi eficiente para buscar os 3 pontos, principalmente por ter perdido em casa. Um destaque que eu acho importante, penso ser importante para a sequência do Corinthians, Flávio, é o fato do Marquinhos Gabriel. Pelo nível do futebol hoje, entendo que o Carilli poderia tentar resgatar, né, o Marquinhos Gabriel, que mostrou qualidade no Santos. No Corinthians ainda não. Ontem teve uma boa participação juntamente com o Jadson, e se realmente o Marquinhos Gabriel continuar numa crescente, mantiver um bom desempenho, pode ser peça importantíssima para o Corinthians, viu, Flávio? Boa noite. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Sem dúvida, está na hora dele estrear, né? Ele foi contratado, anunciado, treina, por que não joga, né? Estava na hora, né? É um pequeno aninho de adaptação, né? Uma cidade longe de Santos, São Paulo, quase 60 quilômetros, então... Se dá um desconto, né? Estava na hora, né, de jogar um pouco de futebol. Jogou 20 minutos desde que chegou no Corinthians, tomara que seja um novo momento, que ele justifique a contratação, né? Desde que chegou do Santos foi come e dorme, não fez nada. Então tá na hora, mas ontem realmente foi bom, legal, a gente fica feliz, tomara que seja assim. O jogo foi muito ruim, nossa senhora, que jogo feio. O Corinthians ganhou, e o Corinthians não quer saber do resultado do dele. Mas o Carilli falou, é verdade, tem que melhorar muito, é muito feio. Olha, o Corinthians de vez em quando, não é toda hora não, tem hora que, porque eu não tenho nada contra. Eu prefiro um jogo mais ofensivo, claro. Lá, mas não existe um método único de jogar bola. Você pode ser efetivo. Existem estratégias, né? Mas... A gente pode concordar ou não, mas jogos do Corinthians que são de doer. Teve aquele jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto que você tinha vontade de... Né? Nossa, e ontem também foi muito feio. Então dá pra ganhar, mas dá pra jogar um pouquinho melhor. Tinha um pouco mais, sabe? Fazer uma coisa mais estética. O mais importante é que o Carilli, pelo menos ele vem a público e assume esse tipo de situação, né? É legal. Ele mostra que tem consciência do problema. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É um jogo ótimo. Assim, mas é claro que é uma consciência de que o Corinthians pode jogar mais que ontem foi de lascar o jogo. Foi bravo. Não foi só no Corinthians, não. Foi do Corinthians do Vitória.
Eu estava testando ontem no Mesa Redonda, que eu estava com a televisão ligada vendo o jogo do Real Madrid. Eu falei, que raio de esporte eles estão jogando aqui? Eles não estão jogando o mesmo esporte. O que é o... Mas somar pontos é fundamental, claro. Você ganha gordura até para você usar um pouquinho mais lá na frente. Ó, e atenção, Michele, está começando o Gazeta Esportiva e estamos aqui, telefone para lá, para cá, telefone tocando. Teve confusão lá no treino do Palmeiras. Briga no Palmeiras. A gente está checando, teve confusão, não dá para dizer nada agora ainda, mas estamos apurando o que aconteceu. Ou seja, passou da normalidade o treino de hoje, daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva a gente fala para vocês. Temperatura esquentou no treino do Palmeiras, o Bruno Secom, do site gazetesportiva.com, já está preparando uma matéria, vai sair daqui a pouquinho lá no site gazetesportiva.com e a gente também vai repercutir aqui o Garrafa. A Marina Panizzi também está lá com as últimas informações, enfim. Está lá e vai trazer para a gente todas as informações dessa briga que aconteceu no Palmeiras. Porque o Cuca é meio temperamental também. Então daqui a pouco isso vai ser... Sabe quem estava envolvido? Ah, deixa eu pensar. O Pitbull? Não sei, daqui a pouco a gente fala. Vamos ver se é mesmo. Daqui a pouquinho, às 8 horas, São Paulo e Avaí fazem o último confronto pela segunda rodada do Brasileirão. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está onde? Ele está lá no Morumbi, acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Alexandre Silvestre. Quais são as novidades por aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Estou aqui na zona mista do Morumbi. O Avaí acaba de chegar. Experiente Marquinhos. Interminável Marquinhos, sempre com qualidade, né? São Paulo que se cuide? Não. São Paulo tem que se cuidar não com o Marquinhos, né? São Paulo tem que se cuidar no campeonato todo. Um campeonato difícil. A gente vem aqui com o intuito de pontuar. Sabemos que é muito difícil, mas aproveitar esse momento do São Paulo em estabilidade, né? Então é jogar como a gente vem atuando na mesma situação. A gente já tem um plano de jogo definido, isso aí desde o ano passado a gente já vem com o Claudinei. Tomara que a gente possa fazer um grande jogo e sair daqui com um resultado positivo. Você citou o momento delicado pelo qual São Paulo atravessa. Como tirar proveito disso dentro do jogo? Olha, eu já passei por um monte de time grande, então essa situação do outro lado deve estar pensando que é o adversário ideal para se jogar dentro do Morumbi. A gente não pode fugir disso. Hoje eu estou no Avaí, sei como é que eles pensam. Então eles estão pensando que é hora de se reerguer, de dar uma satisfação para o torcedor, para a diretoria, dar uma moral a mais para o Rogério. Não sei se ele precisa de mais moral, mas como treinador ele precisa, não pela sua história como jogador, que foi fenomenal. E a gente, como a experiência do grupo, como vários jogadores que também já passaram por time grande, a gente sabe como eles vão pensar, que é o jogo que eles têm que se impor, têm que ir para cima, e cabe a gente assimilar isso da melhor maneira possível, não achar isso como se é falta de humildade, não. Isso aí é normal no futebol, a gente tem que aprender, não tem que dar uma de coitadinho, não. A gente tem que se defender do jeito que tem que defender, a hora que pegar a bola, atacar e tentar surpreender o São Paulo dentro do Morumbi. Camisa 10 ainda, né? A camisa 10 aqui é meio que uma obrigação, né? Na brincadeira à parte, ainda a camisa 10. Vamos lá até enquanto tiver força, né? Ano passado a gente ficou 9 meses parado, a hora que voltou a gente conseguiu novamente voltar o time na Série A. E na Série A é bom jogar, é muito melhor do que na Série B. Então a gente... Quantos anos você tá, Marquinhos? Tô com 35. Ah, legal. Garoto ainda, eu tenho 44. Valeu. Vai com Deus. Tá, o Avaí chegando e o São Paulo vive realmente essa pressão muito grande, é só a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o time estreou perdendo para o Cruzeiro no Mineirão, vem das eliminações no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, enquanto o meu cinegrafista Jefferson de Assis tem uma crise de tosse aqui, faz parte do processo. E a pressão é muito grande também em cima do professor Rogério Ceni, precisa da vitória. Ele conta com o apoio da diretoria, esse apoio é verdadeiro, enquanto, pelo menos essa conversa nos corredores aqui do Morumbi, enquanto ele tiver o controle dos jogadores, o controle da equipe. E aparentemente os atletas estão fechados com o mito e a recíproca é verdadeira. Temos um material preparado com os últimos treinamentos do São Paulo, algumas respostas interessantes do Rogério Ceni a respeito desse jogo, do planejamento para o Campeonato Brasileiro, é o que resta para o São Paulo. Vamos dar uma olhada aí. Como o calendário do São Paulo na temporada daqui para frente está mais tranquilo, menos apertado, afinal só resta ao tricolor o Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni pretende encontrar e manter um time base, mudando apenas, às vezes, o esquema tático, dependendo do adversário. Vão ser feitas mudanças constantes, como foi no Campeonato Paulista? Não, é bem mais pontual, as mudanças são bem mais pontuais. Quanto ao esquema de jogo, depende muito contra quem você jogue, aonde você jogue.
em que circunstância o adversário esteja e qual a circunstância que você se encontre no campeonato. A preparação para o jogo de hoje contra o Avaí no Morumbi foi fechada à imprensa em todos os treinamentos táticos, comandados pelo professor. A escalação é um mistério, mas deve ter Renan Ribeiro, Buffarini ou Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Júnior Tavares, Thiago Mendes, Jusilei e Cícero, Cueva, Lucas Prato e Marcinho ou Luiz Araújo. Impossível de esconder é a obrigação de uma vitória para respirar um pouco, amenizar a pressão e chegar mais forte emocionalmente para o choque rei do final de semana, em casa, clássico diante do Verdão. Ganhar do Avaí dentro de casa, em acontecendo uma vitória como essa, pode trazer uma paz momentânea. Então, nós trabalhamos sempre em prol, sempre rumo à vitória, mas sabendo que você tem sempre adversários difíceis dentro do campeonato. Mas eu acho que a vitória seria algo que nós temos que buscar, mas não muda em absolutamente nada. Talvez ganhe um pouco mais de confiança em acontecendo, porque no final de semana depois nós temos um clássico, né, no sábado contra o Palmeiras. E nós vamos em busca, vamos atrás desse resultado positivo. Portanto, a provável escalação de São Paulo terá o Renan Ribeiro no gol, isso é certo. Na lateral, uma dúvida, Buffarini ou Bruno. Na zaga, Rodrigo Caio, Maicon e pela esquerda, Júnior Tavares. Jusilei de volante, Thiago Mendes saindo um pouco mais para o jogo. A provável volta do Cícero, que esteve ausente das últimas partidas por conta de uma gripe muito forte, tomou até antibióticos. Cícero deve retornar ao time. Na frente, a Cueva, Lucas Prato e Luiz Araújo. Talvez comece no banco, perdeu espaço, caiu muito de produção o garoto que chegou a jogar muito bem pela ponta esquerda. Luiz Araújo pode perder a posição para o Marcinho. Eu não vi a estreia do São Paulo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas os críticos disseram que o Marcinho fez uma boa atuação. É o chamado atacante de beirada, veio por empréstimo do São Bernardo. Eu prefiro o ponta, a moda antiga, o ponta, né? Então, existe uma grande chance do Marcinho começar jogando pela ponta. Fora de campo, o Rodrigo Caio, que está na vitrine de negócios do São Paulo há pelo menos 2 temporadas agora, desperta o interesse da Inter de Milão. O São Paulo nega ter recebido qualquer tipo de contato da Inter, mas a gente sabe que onde há fumaça há fogo. Se não for a Inter, pode ser um outro clube da Itália ou da Europa, e a possibilidade do Rodrigo Caio deixar o São Paulo na metade do ano, na janela que se abre agora no meio da temporada. Em contrapartida, a diretoria tenta reforçar o time para o Rogério Ceni. O Fernando Bob, volante do Internacional, emprestado para a Ponte Preta, interessa. É um jogador que desperta muito interesse no São Paulo. O São Paulo entra forte nessa dividida e dá para competir com a Ponte Preta, é claro, para tentar pegar esse jogador. O que seria mais complicado, a situação do Everton Ribeiro, um meia de criação que também é um desejo do Rogério Ceni, porém uma negociação muito mais cara. O Everton Ribeiro atua nos Emirados Árabes. O São Paulo concorre com o Flamengo, que está na frente, e com outros clubes que desejam repatriar o jogador, clubes aqui do futebol do Brasil. Eu volto daqui a pouquinho, Michele, provavelmente se der tempo, para mostrar a chegada do São Paulo, que passará dentro de instantes por esse corredor aqui, para esse jogo às 8 da noite no Morumbi contra o Avaí. Apenas 7 mil ingressos vendidos antecipadamente. Houve uma mobilização nas redes sociais da torcida do São Paulo para encher a casa, para trazer uma atmosfera diferente, positiva, tal, mas isso não vai acontecer. Apenas 7 mil ingressos vendidos antecipadamente. Eu acredito em 15 mil pessoas no máximo aqui no Morumba para São Paulo e Avaí. Até já. Espera que eu grito. Beleza, Alexandre Silva, é só você chamar a gente, dê um grito aí, a gente para tudo aqui. Tá bonita essa área onde você tá. Pena que vai ter pouca gente hoje no jogo dessa noite, né, Flávio? E é obrigação do São Paulo ganhar do Avaí ou não? Bom, primeiro, natural, né? Frio pra caramba, o time de São Paulo não tá jogando nada. Segunda-feira. É difícil, é complicado. Eu não tenho nada contra esses horários alternativos. Sinceramente, eu acho legal, segundas. Quanto mais futebol, melhor. Não é? Não tem problema. Mas é que realmente o São Paulo não tá sendo um convite. E final de mês também, né? Vamos agregar aí. Mesmo o ingresso do São Paulo sendo baratinho, a coisa pega um pouco. Então, Michele, o São Paulo precisa ganhar para dar uma acalmada no ambiente. Ele precisa ganhar. Daí a ganhar é uma outra situação. Por incrível que pareça, o Avaí, ele tem sido feliz quando joga no São Paulo, contra o São Paulo. A última vez que ele jogou, ele empatou com o São Paulo e ganhou lá em Santa Catarina. Então é um time meio enjoadinho do São Paulo. Mas o grande problema do São Paulo é o São Paulo. Há uma pressão muito grande, há um clima
de descontentamento, não fosse o Rogério Ceni, que é mais importante que qualquer cara que está lá na direção, qualquer coisa do tipo, ele já teria saído, o que seria um erro, claro, é um erro. Deixa o cara trabalhar, ele tem boas ideias, está começando agora. Eu gosto muito da filosofia do Rogério, já falamos isso algumas vezes. Mas, enfim, até para o Rogério Ceni é uma pressão muito grande, porque é mais fácil dar uma cabeça e se manter bem politicamente. Assim a coisa funciona. Então eu espero, pelo Rogério, que é um cara que eu gosto muito, que o São Paulo vença hoje. Mas certeza não dá para ter, porque o time está muito tenso, a bola está pesando uns 10 quilos nos pés de cada jogador. Não é um elenco maravilhoso, você vê a dúvida na lateral direita, Buffarini ou Bruno. Isso é dose, né? Vê se o São Paulo convocou o Buffarini. O Baus convocava. Então, não é uma parada fácil, Rafa. É jogo complicado para o São Paulo pelo momento, né? Se você pega as duas camisas, como bem o Flávio destacou, é jogo, você vai lá, crava São Paulo. Mas o momento do São Paulo deixa uma dúvida no ar. O momento que o São Paulo atravessa deixa essa dúvida daquilo que poderá acontecer no estádio do Morumbi hoje com uma baixa de público. Há uma pressão grande em torno da vitória. Claro, o São Paulo só tem uma partida nesse momento, com um jogo apenas, o São Paulo está lá na zona de rebaixamento. Ou seja, vai que acontece um tropeço hoje, um desastre. Depois São Paulo, vem o Palmeiras, não é? E depois vem Palmeiras. A sequência do São Paulo, além do Palmeiras, é uma sequência complicada. Se você for nos próximos 5 jogos, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Ponte Preta, tem jogos complicados o São Paulo. Talvez esse, teoricamente, seja o compromisso mais fácil que o São Paulo terá nos próximos 5 jogos. Então, seria de fundamental importância para o elenco, para o São Paulo e principalmente para o Rogério ter um pouco de paz e tranquilidade para executar o trabalho dele. Eu disse aqui a semana passada, concordo com o que o Flávio falou, se não fosse o Rogério, já não estaria mais no comando do São Paulo. Cultura errada dos dirigentes. Mas por ser o Rogério, ele ganha esse fôlego. Então que aproveite esse fôlego, que uma vitória hoje dará uma tranquilidade. E tem que tomar cuidado com o Avaí, querendo ou não, Marquinhos é veterano, já passou pelo São Paulo. É jogador inteligente sabe se aproveitar do nervosismo do adversário, sabe se aproveitar das falhas. É um jogo fundamental para o São Paulo hoje, precisa vencer. A obrigação é do São Paulo e o Avaí, né? Para ele tudo se ganhar ficou ótimo. Só uma coisinha importante. O Silvestre falou sobre o Fernando Bob, saída da Ponte Preta do São Paulo. Eu não vejo nenhuma vantagem do Fernando Bob. Zero. O Fernando Bob é capitão da Ponte, trabalha num time tranquilo, é extremamente respeitado. No São Paulo ele vai ser mais um. Não sei qual é a situação lá, se paga em dia ou não, acredito que sim. Vai ser mais um, vai ser um inferno, porque o ambiente é terrível para trabalhar no São Paulo. E todos os últimos jogadores que saíram da Ponte Preta para vir para camisas, teoricamente não, na prática maiores, evidentemente, nenhum deles viveu coisa melhor. O Rildo no Corinthians, o Felipe Bastos no Corinthians, fez bom negócio. Pergunta para o Reinaldo, lateral esquerdo, se ele gostou mais de jogar no São Paulo ou na Ponte Preta. Então, é bom olhar com certo cuidado, sabe? Às vezes é melhor você ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia, principalmente se a baleia estiver meio combalida. Bom, a enquete de hoje é em cima dessa partida. Aliás, já tem a reportagem sobre a confusão que aconteceu no Palmeiras no site gazetesportiva.com. Se quiser saber antes, entre no site gazetesportiva.com ou aguarde que daremos a informação daqui a pouquinho no programa. E a enquete que a gente quer saber a sua opinião é qual vai ser o resultado desse duelo de hoje à noite. Se vai dar vitória do São Paulo, se o Avaí vence ou se vai rolar um empate. Hoje vai dar São Paulo, vai dar Rogério Ceni. Fala, Garrafa. São Paulo, no palpite São Paulo. O São Paulo tem mais elenco, é o favorito. Agora vamos aguardar a partida, mas no palpite São Paulo. E aí? São Paulo. Vai falar baixinho. Por causa do Rogério Ceni, São Paulo só. Você é meio pé de gelo também? Quem, eu? É. Nem um pouco. É sim. Eu? É, quando era Ponte Preta, você falou que ia dar Corinthians, lembra aquela vez? Não, mas isso era de propósito, era tática. É diferente. Mas se todo mundo tivesse a sorte que eu tenho, esse país estava bem, viu? Então beleza. Ó, Michele, temos os nomes aí lá da confusão do Palmeiras, hein? Já tem? Cuca, técnico, estava envolvido. Omar Feitosa, que foi aquele mesmo lá que empurrou o jogador do Palmeiras, bem, não é isso? Fez muito bem lá no Uruguai, ele foi muito bem. Já se envolveu também em outra confusão, Omar Feitosa. E para fechar, são 3 pessoas, está faltando um. Quem é? Felipe Melo, Pitbull. Daqui a pouco os detalhes aí. Daqui a pouquinho, no Gazeta Esportiva, briga feia no Palmeiras, Achei que não ia precisar nem falar quem era o terceiro nome. Nem precisava falar, né? Teve confusão no Palmeiras, adivinha quem é? No sábado, aproveitando a força do elenco palmeirense, Cuca resolveu escalar um time reserva para encarar a Chapecoense em Santa Catarina. Mas a ideia não deu muito certo, né, Cuca? Já que a Chape saiu vencedora do confronto. Acompanhe.
Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Palmeiras pelo placar mínimo. Rossi fez ótima jogada individual pela esquerda e chutou pro gol. Fernando Praz fez a defesa parcial, mas Luiz Antônio completou para a rede. 1-0 Chape e foi só. Um jogo que se arrastava para o 0-0, devido às duas equipes marcarem mais do que armarem. No jogo de hoje, nós uma falta na intermediária pelo lado direito. Tomamos um contra-ataque, desse contra-ataque resultou o gol da Chape, então não tenho o que falar, o que reclamar. Foram mais eficazes, né? Um jogo que eu acho que poderia ir por um empate, acabou se perdendo. Tirar lições, né? A gente sempre tem que tirar lição de um jogo para jogos na frente, importantes também, que a gente vai ter. A estratégia que foi lançada foi pensando na quarta-feira. Então, quem ficou lá em São Paulo não ficou descansando, ficou treinando. E tinham que trabalhar alguma coisa, e diferente de um jogo, em que eles podiam vir e ter uma lesão ou coisa assim, você perder jogador importante. Trabalhamos bem eles ontem, hoje de manhã, e vamos trabalhar amanhã para quarta, eles estarem super inteiro e quem sabe até sábado também poderem jogar. É assim, há muita confusão quando se fala o elenco do Palmeiras não é bom. O elenco do Palmeiras é ótimo, mas não dá para montar dois times. Se você tiver reposição, você faz assim uma base de time, 5, 6, que é o normal de você. Essa foi uma exceção, o Cuca até disse, foi uma exceção. Tem o Tucumã, tem o São Paulo, então é uma semana complicada para o Palmeiras, tem que priorizar a Libertadores, está tudo ok. Então se o Palmeiras mantiver uma base, 5, 6 jogadores, ele vai ter a melhor reposição do futebol brasileiro. Mas ele não tem um segundo time. O segundo time já é mais complicado. E ele jogou com um time B, com o time reserva. Essa frescura de alternativo, tá na alternativa. Jogou com o time reserva. E time reserva é time reserva. Quase trouxe um empate. Perdeu, faz parte. Eu acho que foi uma estratégia correta, principalmente porque ele deve estar baseado naquilo que os fisiologistas disseram. Tem o Tucumã, que é muito mais importante, e o São Paulo, que é muito mais importante, porque é um clássico. Alguém tinha que não jogar em algum momento. Então, mas não dá para ter dois times. No Brasil, ninguém tem bala para dois times. Então, tem o melhor elenco, mas não dá para montar dois times. Mantendo uma base, as substituições do Palmeiras serão normalmente melhores do que a dos outros. Por ser o Cuca, né, recém-chegado, apesar dele conhecer bem o Palmeiras, a gente dá um certo desconto. Mas tem que existir um planejamento com esse elenco, que eu concordo com o Flávio, se não tem dois times, mas tem um elenco com ótimas reposições, talvez, e eu penso também assim, a melhor do país. O Palmeiras, quando não contar com todos os seus titulares, tem que entrar em campo e também fazer resultado. Porque se montou um elenco dentro do Palmeiras, para o Palmeiras brigar por títulos, de todas as competições que participa. No Paulista já ficou. Agora tem Brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil, e tem Copa Libertadores da América. Então você pode preservar um ou outro jogador. Mas o Cuca, nessa chegada rápida dele, com tantas coisas acontecendo, ele optou por colocar o time reserva e não se deu bem. Mas daqui para frente o Palmeiras será cobrado, mesmo quando não, com a equipe titular, apresentar um futebol de desempenho para fazer aí os 3 pontos, né? Porque o Palmeiras é candidatíssimo ao título e não pode se dar o luxo de ficar perdendo ponto bobo, não. Na Vila Belmiro, o Santos fez prevalecer o mando de campo ao vencer o Coritiba por 1-0 em jogo que teve como destaque o goleiro Vanderlei. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Sabadão de sol na Baixada. 6.000 pessoas em Urbano Caldeira. Santos e Coritiba, Campeonato Brasileiro. Fisgado no Rio pelo Flu, o Peixe não pretende ser presa fácil em casa. Fisgada na coxa, sente o Lucas Lima. Começa inspirado, mas morre na praia aos 6 minutos. Sem o 10 e com 1 a menos em campo momentaneamente, o Santos abre o placar. David Braz. O gol atiça o Coritiba, retrai o Santos. É hora do Vanderlei fazer toda a diferença. A queima-roupa abafa Kleber Gladiador. A distância pega uma do William Matheus. David Braz ensaia o pênalti que será cometido por ele e assinalado pelo juiz na etapa complementar. No segundo tempo, Vanderlei continua de corpo fechado. Oliveira dá uma de ponta, Bruno Henrique de zagueiro. Vanderlei é goleiro mesmo, e dos bons.
Aos 44, Braz puxa de leve a camisa do Alexandro. Põe na cal. Penal. Alec Gol não encontra a rede. O arqueiro se consagra. Nos acréscimos, Dorival Júnior troca a comemoração por um chuveiro mais cedo. É expulso e não vê o apito final, que decreta a vitória santista pela contagem mínima. Um dia da caça, outro do caçador. Que esses jogadores se doaram, se dedicaram em busca de um resultado, sinceramente, eu tenho que só enaltecer. Não é de hoje que o Vanderlei vem fechando o gol do Santos. Bem que ele gostaria de ter a oportunidade de fechar uma outra meta. Todinha verde e amarela. Todo atleta trabalha para isso, é o sonho que ele busca, né? Uma seleção brasileira. Mas, claro, a gente respeita também os outros atletas que estão lá, né? A comissão técnica, que é muito competente e muito coerente. Como eu disse até anteriormente, a gente tem que estar bem no clube, né? Para quando surgir a oportunidade, a gente souber aproveitar da melhor maneira. Mas pensar, a gente pensa assim e deixa a critério do treinador, né? Ele é competente e vai saber o que fazer. Participação importante do Vanderlei ontem, é um cara extremamente sério, né? O Santos não jogou nada, mas o Vanderlei jogou muito ontem e talvez falte para o Vanderlei. Sábado. Falte para o Vanderlei talvez um pouco mais de mídia, porque ele é um belíssimo goleiro e está voltando à forma, Flávio. Sim, muito bom. E o Dagoberto é muito bom também. O Santos está tranquilo com relação ao goleiro, muito bom. Inclusive o estratégico pênalti no último minuto. O Santos para melhorar um pouquinho o nível de jogo, né? Mas está conseguindo resultados. Nos outros 6 jogos, destaque para os 4 clubes cariocas que venceram na rodada. O Flamengo visitou o Atlético Goianiense no Serra Dourada e venceu o adversário pelo placar de 3-0. Everton, ainda no primeiro tempo, fez 1-0 a favor do rubro-negro carioca. Logo aos 5 minutos da etapa complementar, Leandro Damião aproveitou o passe de William Arão e ampliou a vantagem do Flamengo. O terceiro do time visitante saiu do pé direito do lateral Rodinei após a sobra de bola dentro da área. Essa foi a primeira vitória do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Quem também venceu pela primeira vez nesse Brasileirão foi o Vasco. A equipe Cruz Maltina recebeu o Bahia em São Januário e abriu a contagem já no segundo tempo com o Iago Pikachu. O Vasco aumentou o placar com Luiz Fabiano pegando o rebote do goleiro Jean. O Bahia chegou a descontar nesse chute cruzado do atacante Gustavo, ex-Corinthians, mas já era tarde. Final, Vasco 2, Bahia 1. No estádio Independência, Henrique Dourado bateu o pênalti com extrema categoria e fez 1-0 para o Fluminense diante do Atlético Mineiro. Ainda no primeiro tempo, Richarlison aproveitou o cruzamento preciso de Henrique Dourado e fez o segundo do time carioca no jogo. O Atlético chegou a descontar nessa cabeçada do zagueiro Gabriel, mas a reação parou por aí. Fluminense 2, Atlético Mineiro 1. Fora de casa, o Grêmio passou pelo Atlético Paranaense e assumiu a liderança do Brasileirão. Luan logo no primeiro minuto da segunda etapa. E Lucas Barrios, aos 13, garantiram a vitória do time gaúcho pelo placar de 2-0. Mesmo resultado de Botafogo e Ponte Preta no Engenhão. Bruno Silva fez o primeiro da equipe carioca pegando bonito na bola. No segundo tempo, Rodrigo Lindoso definiu a vitória em outro chute de fora da área. 2-0 Fogão. Na Ilha do Retiro, Alisson marcou aos 19 da primeira etapa e fez 1-0 Cruzeiro para cima do Sport. Só que no segundo tempo, Diego Souza deixou o dele de pênalti e definiu a partida. 1-1 e fim de papo. A rodada do final de semana da Série B terminou com 2 jogos empatados em 0-0. Paraná e Paysandu, no Dorival de Brito, e Vila Nova e Juventude, no Serra Dourada. Na Arena Pantanal, Luverdense e CRB também empataram, só que por 1-1. Confira os gols nos outros 5 jogos. No estádio Independência, o América Mineiro ficou no empate com o Goiás. Rui fez 1-0 para o Coelho. A 6 minutos do fim, Jean Carlos deixou tudo igual e definiu a igualdade. 1-1 e só.
Na Arena Barueri, Alexandro marcou de pênalti e assegurou a vitória do Oeste diante do Criciúma, 1-0 e nada mais. No Arruda, o Santa Cruz enfrentou o Guarani e saiu na frente com Aleph Pitbull aos 5 minutos de jogo. O empate veio somente na etapa final com Eliandro, 1-1. Só que Ricardo Bueno decidiu a partida a favor do Santa, deixando a equipe na vice-liderança da Série B. No primeiro lugar está o Figueirense, que não teve dificuldades para vencer o Náutico em Florianópolis. Jorge Henrique, Robinho e Enan marcaram os gols da vitória do time catarinense, 3-0. O Figueira é líder devido ao saldo de gols maior que o do Santa Cruz. E no primeiro jogo do Internacional, jogando no Beira-Rio pela Série B, William Potker abriu o marcador no finalzinho do primeiro tempo. Mas o ABC de Natal foi buscar o empate aos 32 do segundo tempo com Adriano Pardal. E ficou assim, 1-1 e nada mais. Recadinho, hoje é aniversário da secretária do Departamento de Esportes, nossa querida Jalce Cristina. Jalce, em nome de todos os seus companheiros de trabalho, muita saúde, muita felicidade. É muito bom estar aqui do seu lado há tantos anos. Eu conheço a Jalce há mais de 17 anos, então um beijo grande pra você, muita saúde, muita felicidade. Cadê o olerite, Jalce? Você já pegou o olerite? Cadê ele? O pessoal te manda muitos beijos, tá bom? Um beijo, te amo. E um beijão também pro seu Antônio Barbosa, pai da Amanda, que é palmeirense e é fã do Gazeta Esportiva, assiste o programa todos os dias. Obrigada pelo carinho, viu? Agora a gente volta a falar ao vivo com ele, Alexandre Silvestre, que tá lá no Morumbi, onde o São Paulo joga hoje com o Avaí. Boa noite, Silvestre. Legal, vamos ouvir o Cícero, São Paulo chegando. Iniciamos com a derrota e agora a gente está precisando dar uma resposta, né? Até para nós mesmos, que a gente tem plenas condições aí de fazer um bom Campeonato Brasileiro. Então, dentro de casa é importante você não perder pontos. Então, eu acho que a gente vem para cá com esse intuito de somar uma grande vitória aí para a gente dar uma encorpada nessa competição. O que o São Paulo vai fazer de diferente em relação às últimas partidas, principalmente no Morumbi? A gente vem de 2 derrotas, e agora esse jogo dentro de casa a gente tem que vir, sair para cima. Cícero falando, vou pedir para o Pingo. Rodrigo, por favor, cara. Obrigado, boa noite, tudo bem? Segunda passada se disse que dessa segunda não podia passar reação para ontem. Com certeza, diante da nossa casa, da nossa torcida, tivemos uma semana de treinamentos, então hoje a gente precisa de uma vitória para recuperar a confiança, o caminho das vitórias e a gente, a partir de hoje, começar a pensar um pouco além de no Brasileiro, que é a única competição que nos sobrou. E qual deve ser a conduta do time para evitar uma surpresa aqui no Morumbi contra um time bem mais modesto? Sabemos que o Avaí vai jogar por uma bola, no contra-ataque, como todas as equipes quando vem no Morumbi joga. Então a gente precisa ter bastante atenção, aproveitar as oportunidades, ter calma, trabalhar a bola para que a gente possa criar as melhores chances e concluir o gol. Que em alguns jogos está faltando, a gente fazer o gol para a gente ganhar confiança na partida. Então a gente espera que hoje seja uma noite feliz. Você vai para a Inter de Milão no meio do ano? Não, isso daí é só boato, não tem nada concreto. Mas tem alguma conversazinha rolando aí? Não, nada disso, nem comigo, nem com o São Paulo e nem com o meu empresário, e minha cabeça está somente aqui. Rodrigo, muito obrigado ao Rodrigo Caio. Quero ver se eu consigo mudar de lado aqui para ouvir um pouquinho do Thiago Mendes. Para combater esse Avaí hoje? Olha, temos que jogar no nosso jogo que nós não jogamos. O importante é sair com os 3 pontos hoje dentro de casa. Thiago, a torcida fez ali uma manifestação de apoio a vocês na chegada, imagino eu. Tinham alguns torcedores da organizada. Como é que é receber esse apoio, mesmo que seja de pouca gente? Porque o Morumbi não vai encher hoje. Olha, eles já vêm nos apoiando bastante, mesmo nas redes sociais. Então a gente só temos que agradecer e dar uma reviravolta nisso, né? Sabemos que eles vieram para apoiar nós e nós temos que sair com um resultado positivo daqui. Como é que foi o teor básico aí da pré-eleição do Rogério Ceni antes de chegar aqui no Morumbi? Olha, o Rogério Ceni sempre incentivando o nosso time, colocando para cima. Sabemos que temos que buscar um resultado para acabar com essa má fase. Tá bom, muito obrigado. Então, só para explicar melhor,
o torcedor do São Paulo, cerca de algumas dezenas aqui na frente do estádio. Eu dei uma saidinha antes dessa minha entrada ao vivo. O pessoal da torcida independente, alguns da Dragões e torcedores também neutros, né, são paulinos, que não pertencem às organizadas, estão aqui do lado de fora com bandeiras, faixas, apoiando o time nesse momento. Mas eu tenho certeza que se o São Paulo perder, esses mesmos torcedores vão protestar na saída do jogo. Um abraço, boa noite a todos. Reportagem completa amanhã no Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Bom trabalho para você. Se agasalha aí, porque está muito frio. Amanhã tem tudo aqui no Gazeta Esportiva sobre o São Paulo. Futebol internacional, final de semana de definições nos principais campeonatos da Europa. Na Espanha e na Itália, Real Madrid e Juventus confirmaram o favoritismo e comemoraram o 33º título nacional em seus respectivos países. Já na Premier League, com o Chelsea já campeão inglês, o que estava em jogo mesmo eram as últimas vagas disponíveis para a próxima Liga dos Campeões. Após a vitória contra o Coritiba pelo Brasileirão, o Santos já treinou nesta segunda, de olho na partida de amanhã contra o Sporting Cristal pela Libertadores. E o Peixe teve uma má notícia nesta manhã, já que foi diagnosticada uma lesão na coxa direita de Lucas Lima. Desta forma, o departamento médico do clube já vetou o meia das partidas contra o próprio Sporting Cristal e também contra o Cruzeiro, já pelo Campeonato Brasileiro. O Adriano Dolph traz pra gente as outras notícias do Santos desta segunda. Vitória no último sábado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, o elenco do Santos ganhou folga no domingo e se reapresentou agora há pouco aqui no CT Rei Pelé. O volante Thiago Maia falou sobre a maratona de jogos que vem desgastando o elenco e ainda sobre a importância do duelo contra o Sporting Cristal, que pode valer a liderança do grupo na Copa Libertadores. Particularmente eu não cansei muito porque eu não viajei, né, para Bolívia, mas meus companheiros sentiram muito por causa da altitude lá, uma viagem bem chatinha, né, Dorival ainda poupou alguns aí, o Renato, né, e a gente viu que estava muito cansado, né. Eu também cansei muito porque eu estava sem jogar. Eu acho que o jogador, para ele ficar com ritmo, ele tem que ter jogos atrás de jogos. Eu fiquei um jogo sem jogar e já estava quase sem o ritmo. Eu acho que vai ser um jogo importante, um jogo muito difícil, né, a gente sempre quer ganhar, lógico que a gente nunca quer perder, ainda mais tratando pela lideração do campeonato. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior conta com o retorno de Thiago Maia, que não atuou no empate contra o The Strongest na Bolívia. Bruno Henrique, que está suspenso, é a grande dúvida do treinador. Vladimir Hernandes é o provável substituto. O adversário, o Sporting Cristal, treina logo mais na Vila Belmiro para reconhecimento do gramado. De Santos, Adriano Dolph para a TV Gazeta. Valeu, Adriano Dolph. Câmera 3, voltamos a falar do Palmeiras, que tem compromisso importante quarta-feira pela Libertadores contra o Atlético Tucumã da Argentina. Para esse duelo, que será realizado no Allianz Parque, a torcida alviverde deve mais uma vez fazer a parte dela, já que mais de 30 mil ingressos foram vendidos até esta tarde. A repórter Mariana Panis acompanhou o treinamento desta segunda e traz pra gente as quentes notícias do Verdão. Boa noite, Michele. O Palmeiras se reapresentou aqui na academia de futebol depois da derrota por 1-0 contra a Chapecoense no último sábado. Cuca que decidiu usar um time reserva para poupar os titulares. Momento, então, de alguns jogadores mostrarem trabalho, como foi o caso do volante Thiago Santos. Nós fomos para lá, merecemos uma oportunidade que o Cuca deu para a gente, independente da perdemos ou não, então, independente da derrota que a gente teve lá. Importante que ele está usando todo mundo e para não perder o jogador. Então, todo mundo é grato a ele pela oportunidade que tivemos e, se Deus quiser, vamos pela frente ter mais. Mas nada de folga, não. Os titulares ficaram em São Paulo treinando, já que esta semana é semana de decisão na Copa Libertadores da América. Palmeiras enfrenta os argentinos do Atlético Tucumã na quarta-feira, às 9h45, no Allianz Parque, precisando confirmar a classificação. O Verdão é líder do Grupo 5 com 10 pontos, mas ainda precisa confirmar. Uma vitória, um empate ou até mesmo uma derrota por 1-0 classificam o Verdão para a próxima fase. Mas ninguém quer deixar o clima de já ganhou dominar o ambiente, já que todo mundo viu o que aconteceu com o Flamengo na semana passada. Assim como todos os adversários, são todos difíceis, não tem um que vai chegar em um jogo e vai falar que vai ser um jogo fácil. A gente sabe disso, um jogo lá foi um empate, mesmo a gente com 1-1, a gente conseguiu buscar aquele empate lá que foi muito importante. Então aqui dentro também não vai ser fácil. Então a gente tem que entrar forte, que sabemos que
a vitória é a que a gente quer. O volante Thiago Santos entrará em campo no lugar de Felipe Melo quarta-feira, já que o jogador está suspenso por 6 jogos por conta da briga contra o Peñarol em Montevidéu. Thiago Santos se diz preparado para substituir o jogador. O que pode esperar é que vou dar a vida pelo time. Acho que sempre quando eu entro, eu sempre quero dar o meu melhor. Acho que não vai ser muito diferente, não. Lembrando que a punição de 3 jogos sem torcida que o Palmeiras recebeu também por conta da briga em Montevidéu serve apenas para partidas como visitante. Portanto, quarta-feira no Allianz Parque, torcida cheia para ver o Verdão tentar a classificação para a próxima fase. Com as informações do Palmeiras, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Tá aí um Palmeiras que tem... Qualquer resultado que não venha a ser a classificação será uma grande surpresa, né? Primeiro pela qualidade do adversário, segundo pela vantagem que o Palmeiras tem e terceiro porque é o grande favorito, ou um dos grandes favoritos, a conquista da Copa Libertadores. E mesmo com o Cuca chegando agora, o Palmeiras não deve passar susto não, Flávio. Acho que está tranquilo, deve se classificar. O Tucumã é um time apenas razoável e dá para passar, até o empate, pode até perder de um gol. Pode até perder por um gol de diferença. E aí o que aconteceu, a Marina Paniza acabou nos atualizando o que aconteceu hoje. Durante essa entrevista coletiva do Thiago Santos, o pessoal na sala de imprensa observou, né? Porque o Cuca ele ajeitou a equipe e depois deu o popular rachão. O que é o rachão? É um jogo sem comprometimento de posição, mistura reserva com os titulares, e aí, pela discussão que foi passada lá, pelo que apuraram, houve uma discussão entre Felipe Melo, o Omar Feitosa e o Cuca. Porque quando acabou o jogo, o placar, o bate-boca engrossou um pouco. O Felipe Melo depois foi pro vestiário, aí o Cuca também bateu boca com o Omar Feitosa. E a versão oficial da assessoria de imprensa do Palmeiras é que foi algo de cabeça quente, de coisa de treinamento, de rachão. Bate-boca de resultado, rachão, normal. Coisa normal. E só eu brigo com todos os meus amigos quando eu jogo bola. Você também briga. Então, normal. Foi o que aconteceu. Mas é verdade, o Alexandre Silvestre, Ave Maria, parece um louco, né? Normal. O Alexandre Silvestre, nossa senhora. Normalíssimo. Bola pra... Ainda bem que eles estão ligados, estão pilhados. Tudo bem. Boa, é isso aí. Esse está o final da nossa enquete do site gazetesportiva.com, onde você pode ler essa reportagem completa sobre a briga que rolou no Palmeiras. Vai dar hoje Avaí. 54% dos votos. Caramba, o pessoal quer ver o Zico pegar fogo mesmo, né? São os antes. O São Paulo representa o Estado, meu Deus. São os antes. A gente fica por aqui, eu volto a te encontrar no Jornal da Gazeta a seguir e amanhã aqui. Beijo, tchau. Tchau.